E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor do Parabólica. Estou aqui nesse vídeo quase que inesperado. Na verdade, eu já estava esperando para fazer esse vídeo aqui para vocês. Vocês estão vendo assim, logo pouco depois que ele está saindo, vai ter só uma edição ali. E a gente vai comentar nesse momento o gabarito oficial do Enem 2023, que acabou de sair. Eu estou aqui gravando às 19h27, ele saiu ali por volta das 19 horas, acho que foi 19 horas especificamente que ele saiu, e eu vim comentar. Agora a gente faz o comentário da prova com o gabarito, e eu vou passar por algumas questões aqui para mostrar para vocês que foram os pontos de dúvida, né? Então, ó, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Passou o Enem, mas a gente não para de produzir conteúdo. Para vocês saberem, a gente já está preparando, já estamos lendo os editais dos próximos vestibulares, já está saindo conteúdo. Inclusive, amanhã, deixa eu até falar isso para vocês, amanhã sai um vídeo que vai servir para vestibulares como FUVEST, Unesp, a Unicamp, a Unesp primeira fase, se não me engano, é amanhã, mas vários outros vestibulares, o UERJ, Rio Grande do Sul, Goiás, vários vestibulares, que amanhã a gente vai fazer um vídeo sobre a história das conquistas femininas no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Isso é cobrado nos vestibulares, eu olhei o edital, isso está nos editais. Então a gente continua, além do que a gente continua fazendo um monte de conteúdo já, inclusive preparando já para outras provas já no ano que vem. Tá bom? Então é isso. Vamos lá então. Ó, é o seguinte, deixa eu tomar água que está muito quente, eu estou com o ar-condicionado ligado, esse trambolho aqui. Se estiver dando aquele ruidinho no fundo, é ele, tá? Mas eu estou usando filtro. Eu tinha feito, no dia da prova, no dia do primeiro dia de prova do Enem, eu fiz a minha correção extraoficial lá no Twitter. Tá? Eu tenho, inclusive, uma folha com toda a correção. Eu fiz uma correção extraoficial e publiquei no Twitter e avisei, ó, vou publicar a minha correção. Na hora que saiu, que eu já tive a prova em mãos, eu já comecei a fazer essa correção. Falei, ó, assim que eu tô terminando, vou colocar aqui. Era tanto filosofia, quanto história, quanto sociologia. Então a gente pega aí boa parte de humanas, né? Pelo menos 75% da humanas ali eu fiz, né? Bom, vamos lá. E eu vi que isso continuou rendendo. Eu sei que isso rende, porque tem muita gente que vai lá e comenta e tal. Muita gente acertou, muita gente também não teve o mesmo sucesso. Mas teve gente, inclusive, que até riu de questões lá, de respostas, mas que, para quem estudou minimamente determinados assuntos, a gente vai passar por isso aqui, estava relativamente tranquilo. Eu falei para vocês que eu gostei dessa prova. Não é a prova minha preferida do Enem, longe de ser a minha preferida prova. Eu gosto de provas até um pouco mais anteriores. A minha, para quem quiser saber, é 2016. Tanto a primeira quanto a segunda aplicação. Tá? Eu gosto muito daquelas provas. Qualquer dia a gente até fala mais sobre isso. Mas eu gostei dessa prova. Eu já falei isso para vocês. A gente não vou trabalhar aqui com o tempo da redação, mas sim o gabarito oficial de humanas. Tá? E aí eu postei isso, assim, inclusive ganhei bastante seguidor no Twitter depois desse gabarito. Tinha muita gente que não me conhecia e falou, poxa, pelo gabarito desse professor aqui eu estou acertando e tal. Eu acho isso muito bacana. Bom, mas isso não é sobre mim, sabe? Eu estou aqui falando que aquele gabarito extraoficial que eu fiz, ele estava 100% correto, tá? Comparando depois com o gabarito oficial, o gabarito meu extraoficial estava 100%. Mas não é sobre mim, sabe? Porque isso aqui não é uma competição para mostrar o quanto que eu sou bom acertando as provas. Porque o professor, você pode até cometer erros. Eu já cometi, tá? Absolutamente normal em todas as matérias. Mas o professor, ele tem a obrigação de pelo menos acertar a maioria das questões. Vocês concordam? Porque que sentido teria eu estar aqui depois dando aula para vocês, sendo que eu não consigo acertar as próprias questões. Às vezes acontece um erro ou não. Nesse caso não teve nenhum erro. Teve uma questão que eu mudei o gabarito, eu coloquei errado. Depois eu resolvi reler ela e falei, não. E mudei o gabarito, aí sim ela ficou certa. Mas é claro que eu não estava fazendo a prova oficialmente, né? Então, mas não é, entendeu? Não é sobre os professores, não é sobre uma questão de falar, é vaidade do professor. Todo mundo tem vaidade, logicamente, né? Todo mundo tem vaidade, mas não é sobre a gente. Não é sobre o professor acertar mais do que outros professores, ou o gabarito extraoficial está mais correto do que outros. Não é. Que todos os professores, em determinadas matérias, eles têm obrigação de acertar pelo menos a maioria. Se não é a maioria, porque acontece, como eu falei, a
maioria. Então, mas teve muita gente lá que inclusive deu risada tal, de algumas questões e eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Então, nesse momento eu já vou dar aquela baixada na tela, isso aqui vai para edição, tá? E a gente já vem aqui ver as questões. Eu selecionei algumas questões que foram as que geraram mais debate. Eu não vou ficar respondendo elas tintim por tintim, porque isso é muito desgastante, mas eu vou direto na ferida, direto no ponto. Tá? Lá no Twitter, eu tinha colocado essa, que é uma questão sobre as que eu selecionei, século XV e XVI, falando das estruturas socioeconômicas quando acaba a Idade Média, então é uma questão do desmoronamento da Idade Média, é importante demais destacar isso. As necessidades em produtos lenhosos, madeira, aumentam drasticamente com o crescimento do consumo dos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval, além de uma utilização na vida cotidiana de toda a população. Por conta dessa questão da vida cotidiana, teve muita gente que foi lá e falou assim, ó, manutenção do feudalismo não dá, falou que acabou a Idade Média. Mas teve muita gente lá que falou, eclosão do renascimento cultural, que está errada. Eu vou explicar. Renascimento cultural é por uma questão muito prática aqui, sensível. É sobre mentalidades. Aqui a gente está falando sobre uma questão de construção naval. Matéria-prima. Matéria-prima vem com o processo de expansão marítima. Tá? Qual acontecimento do período contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita? O processo de expansão marítima. Lenhosos aumentaram drasticamente com o crescimento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde progride a metalurgia, a construção naval, além da utilização da vida cotidiana de toda a população. Expansão marítima, gente. Novas demandas, novas questões, novos mundos a se explorar. O Renascimento tem uma questão muito sutil aqui. Ele começa no século XIV. Aqui a gente está falando século XV e XVI. Expansão marítima é século XV. Então, professor, eu gosto de questão... Já falei aqui, conteudista. Está aqui. Não pode, porque se você, de fato, pega o conteúdo, você sabe que não pode ser renascimento cultural. O renascimento cultural começa no século XIV. O renascimento urbano e comercial está lá no século XII. Dando um exemplo para vocês. Século XIII, na verdade, né? 12, 13. Então, é anterior até. Então, aqui, ó. Aqui a gente já mata a questão por conta de um processo de expansão marítima. Tem que ficar guardando data? Isso aqui não é data, a gente está falando de uma questão de século. É importante, como eu sempre falo para vocês, contextualizar. Eu fiz um vídeo aqui, uma aula sobre contextualização. Mas vamos passar. Essa foi as que riram, né? Muitas pessoas riram da minha resposta. Mas, enfim, como isso aqui não é uma resposta às pessoas que riram, riram assim, no sentido de, duvido e tal. Por ora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar para o espaço, seja por um foguete, um avião híbrido e tal. Está falando sobre viagem no espaço. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo antes, foi uma invenção para ser usada em telescópios e o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para a construção de foguetes. Então fala assim que nem todo mundo pode viajar. E aí o texto 2 é uma charge, né? Bilionários lançam nova era de viagens ao espaço. Aí o astronauta fala, viemos em paz. E o extraterrestre pega lá um tablet, né? Faz uma videochamada com um indígena. Ele fala, acredite em mim, não confie nesse pessoal. Utilizando toda a questão que os indígenas, quando viram os europeus chegando na América, teve um processo de exploração, teve um processo de genocídio das populações indígenas. Os textos apresentam perspectivas da nova corrente espacial. Essa ideia de conquistar Marte, Elon Musk e tal, que revelam respectivamente. O que revelam respectivamente? Sobre o texto 1 e sobre o texto 2. A primeira fala sobre o entusiasmo da viagem, certo? A segunda já fala de um processo de, claro, desconfiança. Alternativa B. A primeira fala da expectativa de chegar nos outros planetas, dessa nova corrente espacial. E a outra uma desconfiança.
fala assim, eu desconfio, assim, eu sei que é uma questão muito hipotética, isso aqui é muito hipotético mesmo, sabe? Se existia uma civilização e tal, mas eles não serão explorados e tal. Por que eu estou falando? Muita gente está falando assim, pioneirismo, falou que era pioneirismo retrocesso, por que está errado? Primeiro, retrocesso a partir de qual ponto de vista? Por isso que está, assim, isso aqui é retrocesso a partir de qual ponto de vista? Em relação a quê? Fica claro, não fica claro para a gente. E aqui, pioneirismo de quem? Aqui a gente não está falando quem é que está indo, sabe? Pioneirismo seria, você está falando quem vai, tá? Quem vai? É os Estados Unidos? É a China? Quem que é? É a União Europeia? Então, pioneirismo em relação ao quê? Quem vai primeiro? Não, pioneirismo é aquele que vai primeiro, são os pioneiros. É uma questão de expectativa que o mundo tem, nesse mundo globalizado tem essa nova corrida espacial, que entra uma iniciativa privada, a gente está falando de Elon Musk, por exemplo. Pioneirismo de Elon Musk, mas também não está claro. Existem projetos e projetos no mundo que andam conjuntamente, inclusive, sobre isso. E desconfiança, há um processo de desconfiança nessa segunda aqui. Então, alternativa correta B. Tá? Eu estou respondendo, mas de maneira muito rápida, só para mostrar para vocês. Essa aqui foi a que eu tive dúvida no gabarito, depois eu corrigi o meu próprio gabarito, né, que eu olhei ela de novo. Que fala sobre a organização na cozinha. Olha lá, a partir da década de 30, isso aqui é Era Vargas. E é preciso contextualizar a Era Vargas para fazer essa questão. Olha só. Começam a ser discutidos no Brasil os princípios da racionalização do trabalho, as preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico. Foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para o uso doméstico no início do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas, com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos a partir da produção de grande escala. Lembra, por que isso aqui é uma questão de Vargas? Porque não está falando de política de Vargas, não é uma questão sobre política. Mas por que é uma questão de Vargas? Porque é no período de Vargas que a gente tem agora, de fato, um processo de industrialização no Brasil. E o processo de industrialização substitui as importações. Ou seja, os produtos ficam mais baratos, há mais tecnologia e tecnologia mais barata no Brasil. E aí as casas começam a ser atendidas com essa tecnologia. A padronização e a racionalização da habitação e seus componentes visava uma radical transformação na casa, em especial da cozinha, e apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. Facilita o trabalho doméstico. Inclusive, essa questão vai ao encontro, inclusive, do tema da redação. A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que deveria induzir um novo... Aqui a gente consegue ter a resposta principal. Um novo comportamento social. No contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionaram às mulheres o quê? Como era Vargas, o que vai confundir a gente? Em 32, as mulheres passam a ter o direito ao sufrágio feminino. Figuras importantes lá, como Berta Hutz. Então você tem figuras importantes na década de 30 que vão, movimento feminista crescente, sufragista, para garantir o voto das mulheres. Em 34, a gente tem pela Constituição aí o voto feminino estabelecido de fato por lei. Só que é uma questão que não fala de política. Então muita gente foi, assim como eu fui no começo mesmo, sobre o exercício da representatividade política, mas não é um debate sobre política. Mas é um debate que está inserido dentro do contexto de Era Vargas, que você tem a alternativa de ampliação dos movimentos de socialização, porque a casa se torna mais agora ampla para as mulheres conversarem, discutirem, e os homens também. Por que eu estou falando as mulheres? Por conta dessa sociedade machista e patriarcal. Certo? De que as mulheres devem ficar na cozinha. Com o processo tecnológico, você pode reduzir tempo de trabalho doméstico, aumentar tempo de socialização, principalmente do ponto de vista
das mulheres. Não eram só as mulheres, mas do ponto de vista principal das mulheres, por conta da sociedade machista e patriarcal que a gente tem. E isso leva depois a uma questão de debates políticos, leva a outras questões. Mas primeiro, ampliação dos movimentos de socialização. Alternativa D, tá bom? Vamos lá. Essa é uma questão assim que, assim, eu vou ser muito sincero com vocês, não era possível errar uma questão dessa, sabendo inclusive da atualidade do conflito. Essa questão não foi colocada por conta do conflito atual. E a gente está vendo, principalmente em Gaza. Essa questão foi colocada aqui porque existe uma guerra em andamento há mais de 75 anos. Certo? Então não é uma guerra de agora. Então, ela já foi selecionada antes. Fala sobre a Declaração de Balfour. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico, Sir Arthur James Balfour, ao banqueiro Lord Rothschild, presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta ficou conhecida como Declaração de Balfour. Abre aspas, o governo de Sua Majestade, Inglaterra, vê como aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Vai ser a formação do Estado palestino e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo, para criar o Estado de Israel. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos da comunidade não judaica na Palestina. A gente não vai fazer nada para prejudicar os não-judeus. Quem são os não-judeus? Principalmente os palestinos. Só que ao longo da história, a gente sabe que não foi assim que funcionou. Só para entender, de 1919 até 1947, a gente tem o Tratado, Mandato Britânico da Palestina. Pertencia basicamente à Palestina. O Mandato Britânico da Palestina, que a Palestina pertencia ao Reino Unido. A partir de 48, a gente tem a formação do Estado de Israel. Em 47, 48, a gente tem o Nakba, que é um grande exílio do povo palestino que começa a perder suas residências. A gente sabe que isso, o que está escrito, não significa que é o que vai ser colocado em prática, porque aprendam, nem sempre as declarações elas são colocadas em prática, são feitas dessa maneira. A gente sabe que a partir de 47, 48, até antes, eu já fiz vídeo. Gente, eu estou cobrindo esse conflito, mas falando sobre guerra já há bastante tempo aqui, essa guerra já, inclusive, que o povo palestino foi expulso de suas terras. As terras foram, pelo Reino Unido, foram arrendadas para a população de Israel. Arrendada para a população de Israel, que facilitou. Os palestinos perderam suas casas, tiveram que morar em assentamentos. E a ideia inicial era a formação de 2 estados pacíficos. Mas como que você, palestino, vai ter um estado pacífico com Israel, sendo que estão tirando a sua casa na força? Porque, na realidade, não foi uma questão pacífica que aconteceu. Então, a análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir o quê? Muita gente chegou lá e falou assim, bem-estar social. Não é sobre bem-estar social, que todos estejam bem. Aí seria uma política onde todos estejam bem. A questão entre Israel e Palestina tem vários aspectos, mas ela é, sobretudo, uma questão territorial. Eu até coloquei um mapinha lá que o pessoal, hoje em dia, o povo está questionando o mapa, sobre o exílio dos palestinos, que depois do Nakba, o grande exílio, 750 mil famílias de palestinos foram embora de suas terras e não conseguiram ter o direito de voltar. É uma questão super atual, mas que se desenrola há mais de 75 anos. O Reino Unido, a Majestade, não teve a capacidade, foi incapaz de mediar os conflitos territoriais, porque o Reino Unido priorizou o arrendamento de terras para Israel, para judeus, tá? E aí isso não tem como ser pacífica, essa questão. Tá? Também não é um bem-estar social, porque não é uma questão geral de bem-estar social, vou ficar feliz, é uma questão territorial. E é isso. É isso. Mas eu acho que foi dado recado aqui para vocês.
Eu gostei muito dessa prova, eu quis passar essas questões que foram as mais discutidas lá no meu Twitter, inclusive me segue no Twitter, eu vou deixar na descrição aqui o link das minhas redes sociais. Eu gostei muito dessa prova, eu quero que vocês deixem aqui os comentários, sempre com muito respeito, as suas contribuições são sempre muito importantes. Vou ficando por aqui, eu amo vocês e é de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!